Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias Jabur e vim aqui novamente me dirigir ao público da TV Grabois, a militância do PCdoB. Eu recentemente participei de um interessante evento promovido pelo professor Beluso, né? Pelo Instituto de Relações Escola-Empresa, o IRE, né? No qual o professor Beluso ele é economista-chefe. O evento foi sobre a China e o nome do evento era uma questão se a China estava em crise. Além de mim, teve a participação do ex-ministro Guido Mantega, do professor Bruno De Conte e do professor Carlos Medeiros da FRJ, evidentemente com o professor Beluso mediando o debate e dando vários insights durante as apresentações. Então eu venho trazer aqui um pouco do que eu apresentei nesse debate. A primeira questão é que, não, a China não está em crise, né? Ou seja, eu acho que existe uma verdadeira distopia hoje na imprensa nacional e internacional com relação à economia chinesa, né? Que tem a ver diretamente primeiro com o discurso tem muita serventia para o governo Biden, por exemplo, de demonstrar a China como uma ameaça mundial diante da sua própria decadência, ou seja, a decadência da China, no caso, segundo Biden, né? E também por conta de previsões de crescimento, de que a China não cresce mais 10%, 9%, 8%, vai crescer 5% e deve crescer até menos, segundo alguns analistas, né? Evidentemente que uma economia que está crescendo 5% ao ano, que vai crescer 5% ao ano nesse ano, ela não está em crise. E eu lanço uma questão durante o debate, primeiro que qual que é a fonte dos equívocos. Eu acho que a primeira é uma noção de que já é puramente geopolítica, né? Ou seja, de demonstração de que o modelo chinês ele é um modelo falho, é um modelo marcado para morrer, vamos dizer assim, por conta das suas próprias insuficiências, e essas insuficiências estão diretamente ligadas a um movimento muito recente da economia chinesa, que foi o avanço do setor público da economia em setores estratégicos da economia, que estavam em mãos privadas, como o setor de Big Techs, e agora, mais recentemente, o setor imobiliário que passa por uma grande crise. E vou falar disso mais adiante. O mais engraçado de tudo é que, eu digo isso durante a apresentação, é que relaciona-se uma possível falência do modelo chinês, né, modelo aspas, né, falência relacionada diretamente com o fato da China ter um modelo cada vez mais estatizado, ou seja, um movimento recente que é lançado por Xi Jinping, ou seja, o setor público ele avança sobre as formas não públicas de propriedade. Eu prefiro usar a forma não pública em vez de setor privado, porque falar em setor privado na China é muito complicado, né? Ou seja, na minha opinião, por razões tanto históricas quanto atuais, né? Ou seja, historicamente a propriedade privada ela é uma concessão do setor público, uma concessão do Estado chinês desde o modo asiático, que hoje continua sendo uma concessão do Estado, e também o setor privado depende muito do Estado para muita coisa na China. Então, falar em setor privado, como falamos no Ocidente, é muito complicado. Então, existe um avanço do setor público sobre setores não públicos na economia, e isso tem levado os analistas ocidentais a dobrarem a aposta na falência do modelo. Só que o que nós vemos é que durante os últimos 40 anos, é essa dinâmica de acumulação e de governança que a China vai desenvolvendo, que tem garantido o crescimento econômico contínuo há muitas décadas. Assim, uma dinâmica de governança e acumulação baseado na grande propriedade pública dos meios de produção. Além do poder político exercido pelo Partido Comunista, que vai além do poder político e passa a ser gerente direto das grandes corporações empresariais chinesas e financeiras, né? Enquanto que a dinâmica que levou a um decréscimo de crescimento no mundo, uma queda na taxa de investimentos e uma crise de demanda, a dinâmica, vamos dizer assim, neoliberal, a dinâmica privatizante, uma dinâmica livre-cambista, uma dinâmica de abertura de contas de capitais. Ou seja, existe uma contradição muito grande entre o discurso que relaciona aumento de produtividade do trabalho com privatização com a realidade. Eu acho que esse é um ponto que deve ser levantado quando falamos do caso chinês. O que acontece hoje na China, né? Eu acho que temos que mudar os termos da discussão.
Primeiro que o governo chinês, ele conscientemente, ele tratou de furar a bolha imobiliária chinesa. Existe uma bolha, ou seja, é um setor privado, onde é um setor, e por ser privado, ele tem a tendência a um processo, e com muito crédito, tem a tendência a financiarizar. E desde 2015 o governo Xi Jinping tem avisado que imóveis são para morar e não para especular, já anunciando uma possível intervenção do Estado e do Partido Comunista no setor imobiliário. E não é qualquer coisa, porque o setor imobiliário chinês corresponde a 30% da economia do país, né? Enquanto que a Espanha e, se não me engano, a Itália, 20%, ou seja, é um grande setor da economia da China. E a China, como precisa concentrar esforços, principalmente no setor de alta tecnologia por conta da corrida tecnológica, eles estão decidiram a forceps, ou seja, na base uma decisão política e muito dolorosa, por fim a uma bolha imobiliária que poderia causar maiores danos mais à frente. E ao furar a bolha, ou seja, ao diminuir os créditos ao setor imobiliário, que já estavam se transformando em créditos podres, abrir condições para uma transformação estrutural da economia chinesa, ou seja, os setores de alta intensidade tecnológica passarem a ocupar o lugar na economia chinesa que outrora está sendo ocupado pelo setor imobiliário. Então a China vive atualmente uma transição onde setores de alta tecnologia onde as energias do Estado estão cada vez mais voltadas, vai substituindo o setor imobiliário e o próprio processo de urbanização em si como motor do crescimento econômico chinês. A China hoje ele é cada vez mais o que eu chamo de science-led government, ou seja, um governo baseado um governo baseado na razão, ou seja, o que eu chamo de nova economia de projetamento, né? Ao mesmo tempo, um science-led government, ou seja, um governo cada vez mais baseado na ciência, né? E uma dinâmica de acumulação e governança baseada na inovação tecnológica, ou seja, e mesmo a urbanização, que ainda vai continuar ocorrendo na China, vai ganhar um outro escopo. Hoje não é mais o caso de construir milhões de casas na China, né? Hoje o processo de urbanização na China alcança um outro patamar, que é a busca por uma urbanização de qualidade, ou seja, uma urbanização que não é somente marcada pela construção de residências e de metrôs, mas também de entrega de serviços públicos e de entrega do que muitos chamam de um estado de bem-estar social com características chinesas. Ou seja, a China o próprio processo de urbanização, que foi o motor desse processo chinês de desenvolvimento durante décadas, pelos últimos 20 anos, e está mudando de qualidade, simultaneamente a uma transformação estrutural da economia chinesa. Então essa transformação estrutural como tudo é uma transição, como toda transição, ela é caracterizada por um salto de um ponto de desequilíbrio a outro. Ou seja, a China está hoje fazendo uma travessia que é muito dura na sua economia, uma travessia que ainda nós não sabemos o que vai dar, né? Como que se vai dar certo ou não. Eu acho que tende a acontecer com muitos precalços, ainda mais por conta do ambiente altamente hostil à China, né? E também por conta das grandes dificuldades que a China vive internamente, que tem relação direta com as desigualdades sociais, a questão ambiental, etc, etc. Ou seja, a China tem grandes desafios pela frente, né? mas que estão sendo enfrentados, a meu ver, a partir dessa transformação estrutural da economia chinesa, como eu falei aqui, né? E também aí entro na parte final da minha rápida fala aqui, o surgimento de novas formas históricas de propriedade, ou seja, o governo chinês decide enfrentar as desigualdades sociais e na raiz delas, né, mudando os esquemas de propriedade, ou seja, mexendo evidentemente com interesses de uma classe de bilionários e milionários que foram gerados pelas reformas econômicas, né, com processo de privatização em massa na década de 90, né, ou seja, esse jardim da infância do socialismo traz muitas contradições, né, e uma delas foi essa, né, aqui no caso da China, o surgimento no setor público, não público, privado na economia, no setor de serviços, basicamente, serviços tecnológicos, gerou uma massa de bilionários, né, e milionários,
e que hoje, em certa medida, o governo chinês tem que enfrentar essa questão dessa classe social, né? Então, ao mudar os esquemas de propriedade na China, o governo vai para cima desse pessoal. Então, por exemplo, nós observamos que no último ano, cerca de 17 a 18% do patrimônio dos bilionários e milionários chineses caíram. Ou seja, o governo chinês, não que ele está indo para cima do setor privado, né? Mas o grau de regulação, o grau de controle sobre o setor privado, sobre o grande setor não público privado da economia, tem levado a uma queda de patrimônio dos bilionários que estão sendo obrigados, por exemplo, uma grande empresa privada na China ou não pública, ela é obrigada a cuidar de 10 cidades, por exemplo, hoje, né? Ou seja, cidades de 100 a 500 mil habitantes, elas são obrigadas a ajudarem no processo de construção de escolas, hospitais, ou seja, existem obrigações sociais que o governo impôs a grandes empresas não públicas / privadas, né, e que tem levado, evidentemente, uma queda de patrimônio dos bilionários e milionários na China. Então, acho que existe uma transição, uma transformação estrutural na economia chinesa e o surgimento de novas formas históricas de propriedade baseadas na propriedade pública, como forma de enfrentar as imensas desigualdades sociais do país, para enfrentar as imensas contradições que o país vive, né, mas também como forma de abrir open room, como em inglês fala, em abrir condições para o surgimento de um estado de bem-estar social com características chinesas. Eu acho que esse vai ser o grande mote da dinâmica de governança dinâmica de acumulação de governança chinesa para os próximos 10 anos, ou seja, um crescimento de alta qualidade, um país que conseguiu criar instituições, um sistema produtivo e financeiro que capacita o Estado a escolher como crescer, quando crescer e quanto crescer, ou seja, a China alcançou essa condição, ou seja, o socialismo chinês é marcado pela criação de condições para um crescimento econômico já regulado pelo Estado, ou seja, o Estado saber como crescer e como chegar lá, ou seja, é outra característica. E vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? Espero que tenha sido um pouco elucidativa essa minha fala rápida com vocês aqui, né? Mas o importante é que estou aqui presente e um dia volto aí para a gente volto a falar mais sobre a economia chinesa e outros assuntos. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.